E outra questão que eu ouvi muito dos candidatos aqui, Rony, são as promessas, né, que candidato a vereador fez e coisa que ele não pode cumprir. É verdade. Que não é função do vereador, que ele não tem poder nenhum para isso. Por exemplo, já citei aqui vereador prometendo que, se fosse eleito, podia contar com ele, que ele ia construir um OBS naquele bairro. Quando que o vereador pode fazer isso? Exato. No máximo, ele pode pedir. Exato. Nem se ele conseguir a emenda parlamentar, ele ainda não tem a garantia disso. Vai depender do prefeito querer ou não. É verdade. Construir creche, prometendo para mães que era Exato. garantido. Teve situações piores também que eu ouvi de pessoas dizendo assim, não, pode votar que eu vou colocar suas filhas, vai trabalhar na Secretaria de Educação. Eu garanto para lá. Não funciona assim, gente. Lá é processo seletivo. É verdade. Tem critérios, você tem que ir lá fazer inscrição. Da inscrição você vai passar por toda aquela peneira que tem ali, que tem para ver quem tem mais competência ou não para assumir o cargo. São vagas limitadas. E na mesma forma, prometeu também, pode garantir. Eu tomando posse dia 1º, dia 2, seus meninos estão na creche. Eu ponho eles lá. Tem uma fila enorme. Você tem que fazer inscrição, aguardar com antecedência. Tem mãe que está esperando há mais de um ano, não conseguiu a vaga até hoje. Então, isso é enganar o eleitor. Isso é fazer o eleitor de trouxa. E teve gente que fez isso. Infelizmente, né, Geraldo? A gente... algumas coisas a política evoluiu, mas outras coisas continuam a mesma coisa. Não mudou. E essas questões das promessas, parece que piorou. Né? A gente viu aí na campanha eleitoral assim, pessoas prometendo um mundo, né, para os eleitores, e que a gente sabe que na realidade não é assim que funciona. A função do vereador, e é muito importante, né, quando uma pessoa toma uma decisão de ser um candidato, ele precisa estudar, conhecer, né, o que é a função do vereador, o que o vereador faz, o que é o poder legislativo, né, para ele não ficar entrando, né, na área do executivo, né, prometendo construir, né, prometendo fazer as coisas. Tem muitas coisas que dependem do orçamento do prefeito, e ele só vai fazer se ele conseguir arcar com aquilo, né? E também tem as questões também de você trabalhar junto com o prefeito, porque se você for uma pessoa que não trabalhar junto com o prefeito, você não consegue as coisas, muita dificuldade. Então, infelizmente, né, algumas pessoas aí caíram aí nessas promessas, porque também a população também, de maneira geral, precisa também se inteirar mais, né, da política, né? Às vezes a gente vê as pessoas falando assim, eu não gosto de política, eu não quero saber de política, eu confiei numa pessoa, a pessoa me decepcionou, mas decepcionou porque fez uma promessa que ela não podia cumprir, né? E quando a pessoa foi cobrar, viu que ela não ia fazer, mas não é porque ela não ia fazer porque ela não queria fazer, é porque realmente não é a função, né? Ela não tem essa função de fazer. Não tem poder para isso. O que prometeu. É a mesma coisa. Eu vejo que esses candidatos que foram eleitos, né, inclusive, que eu vi alguns prometer algumas coisas aí, eu acredito que eles vão enfrentar muita dificuldade. Sim. Porque vai vir muita cobrança. Eles não têm como cumprir a promessa. É o seu caso. Você está como vereador, como vice-presidente da Câmara. Vamos supor que você consegue uma verba lá que dá para construir uma OBS lá no Jardim das Oliveiras. Isso. Ô, prefeito, está aqui. Faz uma licitação rápida aí, licita essa obra aí antes de você deixar o mandato. Se houver tempo hábil, o prefeito vai falar com você, primeira coisa, Rony, vamos avaliar, tem que saber da saúde, se lá precisa, se naquele território precisa de mais um BS. Se não precisar, Rony, pode ser que eu pegue esse dinheiro da UBS, aí eu vou pegar os extremos da cidade. Em vez de eu fazer aí no Jardim das Oliveiras, eu vou levar lá para o Grão-Pará. Exemplo que eu estou dando aqui. Exatamente. Porque tem que ver aonde precisa mais, não é São onde o vereador quer. São critérios que envolvem a decisão da construção de uma UBS. E quem executa não é o legislativo, é o executivo. Você pode até conseguir a verba, mas quem vai decidir como que ele vai ser gasto é o prefeito. Exatamente. Você está no cargo, você consegue hoje, Rony, ir lá agora na Secretaria de Educação e falar assim, eu tenho 10 meninas aqui precisando de creche, põe lá para mim? De forma nenhuma. É por isso que eu estou falando. Mesma coisa, eu tenho que esses 2 professores, você põe ele para mim na rede pública, você não consegue, tem processo seletivo. Tem processo seletivo. Né? No caso da creche, tem um cadastro das crianças e a fila. Cada pessoa tem que aguardar chegar a sua vez.
Então não tem como o vereador ficar prometendo vaga em creche, porque isso não compete ao vereador. Verdade. E como você disse aí, eu concordo, teve gente que foi eleito, que fez promessas aí, vai ser difícil, porque quando chegar lá, ele vai ver que, entre aspas, o buraco é mais embaixo, né? Não é bem assim, não. E aí, como é que ele vai ficar com as pessoas que ele prometeu? Exatamente. E ele não vai ter como cumprir. Isso aí acaba meio que dificultando a política, né, Geraldo? Porque aí você chega para uma pessoa, para pedir voto, para uma pessoa que está decepcionada com o candidato, às vezes a pessoa fala assim, eu não voto nunca mais. Eu não mexo com esse negócio de política, não. Mas por quê? Acreditou numa mentira, né? Uma falsa promessa, e aí às vezes um outro candidato que tem uma ideia boa, que sabe do seu papel como vereador, às vezes ele acaba não conseguindo o voto daquela pessoa mais, aquela pessoa às vezes prefere votar nulo, né, do que votar, né, e acreditar numa pessoa que tem boas ideias.